Nós começamos falando da importância de se ter um compromisso. Compromisso pessoal. É algo que parte da pessoa, parte do entendimento da pessoa com relação a Cristo em primeiro lugar. A decisão de se comprometer com Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Segundo, vem a necessidade natural de você estar ligado aos outros crentes. Igreja universal e igreja local. Então o compromisso começa com essa convicção pessoal. Depois, semana passada, eu expliquei um pouquinho que esse compromisso ele é firmado através de um processo que eu vou chamar, que a gente vai chamar de adesão oficial. Ou seja, você torna público para as pessoas, para você e para o grupo específico com o qual você quer se unir, que você está de fato assumindo um compromisso com aquele grupo. Então, parte da convicção, a pessoa quer. Depois ela torna isso público, isso pode acontecer através do batismo, pode acontecer através da transferência, ou pode acontecer através da aclamação, como é o nosso caso aqui. E hoje eu quero falar então, do que realmente na prática é esperado de quem segue esses passos. O que é que como membro você precisa, pode e deve fazer. E que bênçãos que você vai trazer sobre a sua vida. Tá bom? Então, ouvidos atentos, para a gente entender bem o que vai ser exposto aqui. Por que é importante a gente entender o que é esperado de nós? Porque a qualidade do nosso compromisso vai determinar se o nosso corpo, igreja, vai ser um corpo bem ajustado ou se ele vai ser um corpo desfigurado. A qualidade do nosso corpo, chamado IBR, a saúde, vai depender da forma como cada um vive os compromissos. Olha o que o texto bíblico diz. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. É o texto simples de entender. Cada pessoa tem uma função específica. E a forma como cada um vive essa função, eu vou pedir para os jovens não conversarem. Tá? A forma como cada um vive o seu compromisso, vai determinar se o resto do corpo vai estar saudável ou desajustado. Então, você tem uma responsabilidade muito séria. E o outro também. Você com o outro e o outro com você. Muito bem. Então, pensando nesse ponto de partida, nós vamos passar rapidamente, talvez não tão rapidamente, por 5 compromissos esperados, então, de cada membro. Para você que já é membro, para você que quer ser membro, e para você que está considerando a possibilidade e pesando todos os fatores aí. 5 compromissos esperados dos membros da igreja, especificamente dessa igreja. Primeira coisa, é esperado que os membros desenvolvam uma vida de devoção. Relacionamento com Deus. Isso significa ler a Bíblia diariamente. Ah, isso eu já sabia. Que bom, está fazendo? É esperado que os membros da igreja cultivem uma vida de devoção, leiam a Bíblia diariamente. Olha só. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia, de noite. Olha o benefício. Essa pessoa é como uma árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Está aqui a verdadeira teologia da prosperidade. Se alimentar da palavra de Deus. Vocês acham que se cada membro viver dessa forma, vocês acham que a igreja vai ser mais ou menos abençoada? Não tem nem dúvida. Você conhece gente que passa ano, eu sempre falo isso, né? Nunca sai do lugar, não dá fruto nenhum.
Está sempre no perrengue, na confusão, a vida desajustada. O que está acontecendo? É o diabo? Não. É você. Não está com a sua raiz no lugar certo. Porque a Bíblia está dizendo para mim e para você que aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, ele vai passar por dificuldades, mas a sua folha não murcha. Ele dá fruto. Ele prospera no que ele faz. Então é esperado dos membros que os membros leiam a Bíblia e se alimentem da palavra. É através disso que nós vamos aprender a conhecer a Deus e a sua vontade. É através da leitura que nós vamos fortalecer a nossa fé, que nós vamos firmar os fundamentos e que nós vamos renovar a nossa mente. Eu vi uma história de um seminarista. É o trem, tá? É o trem, é barulhento mesmo. O seminarista foi fazer o exame para ser ordenado pastor, né? E foi lá, respondeu as perguntas, e de determinado ponto, algum dos entrevistadores perguntou: você já leu a Bíblia toda? Aquele seminarista, depois de vários anos de seminário, respondeu: não, nunca li a Bíblia toda, não. Então, um mau exemplo, mas que pode acontecer também com muita gente. Muita gente. Salmo 119, 105, diz assim: lâmpada para os meus pés, vamos falar junto? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, meu querido, você está andando, dando topada na sua vida? Está difícil encontrar o caminho? Está faltando luz, e a luz vem da palavra de Deus. Então, é esperado que os membros cultivem sua devoção a Deus através da palavra. Primeiro compromisso. Como é que a gente pode querer fazer parte de algo que é fundamentado na palavra de Deus, se a gente não se expõe a ela? Não faz o menor sentido. Segundo, dentro desse primeiro ponto, além de ler a Bíblia, você precisa cultivar uma vida de oração. Também, eu já sabia. Está fazendo? Estou fazendo. Qual a qualidade da sua oração? Qual a frequência? Qual o conteúdo? Sabe por quê? Tem muitos crentes que usam a oração como um amuleto. E que usam Deus como um mágico. Que ora muito para que as coisas deem certo para ele. E muitas vezes eu me pego orando assim, e de repente eu falo: poxa Deus, não é assim que eu devo orar. Eu estou usando Deus para que as coisas funcionem para mim. Não é essa a ideia. A ideia é a gente orar para a gente manter um relacionamento vivo com Deus, independente da circunstância, independente da necessidade. Isso não quer dizer que você não possa levar suas necessidades a Deus, porque Ele mesmo diz: apresentem a Deus todos os seus pedidos, qualquer coisa. Mas você não pode buscar a Deus sem o entendimento do relacionamento com Ele. Olha só, a Bíblia diz: orem sem cessar. Por que também isso é tão importante? Porque a nossa luta, ela é uma luta espiritual, meus queridos. É uma luta espiritual. O texto de Efésios diz: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Isso quer dizer que a gente não tem que convencer a pessoa de que a igreja é um bom lugar. A gente não tem que só fazer a pessoa se sentir bem. A gente não tem que fazer a pessoa gostar da gente. A gente tem que batalhar contra a força do mal que está aprisionando a pessoa. A gente tem que batalhar contra a cegueira, porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou as pessoas. As pessoas que você convida, que você evangeliza, elas não entendem, porque elas estão presas pelo mundo espiritual. E a gente não vai ganhar essas pessoas só na base da simpatia e de bons programas e de uma igreja confortável. A gente vai ganhar essas pessoas na base da oração. Porque é isso que o texto está dizendo. A nossa luta é espiritual. Então a gente tem que usar armas espirituais.
Não quer dizer que a gente também não possa ter bons programas, ser uma igreja acolhedora e fazer as coisas bem feitas. Então, precisamos orar para manter o nosso coração sensível ao Espírito Santo. Você gosta de conversar com alguém que ela fala bastante. Aí a hora que você vai falar, ela sai, fica offline, ou sai, ou não presta atenção. Quem gosta de conversar com uma pessoa assim? É muito desagradável. Muito desagradável. Nós fazemos isso com o Espírito Santo toda hora. Ai, Senhor, abençoa a minha família. Me ajuda com esse problema de saúde. Me ajuda com as crianças. Ó, essa situação aqui, Deus, me ajuda. Aí a hora que o Espírito Santo vai falar com você, então, e aquele assunto assim no seu coração, tal. Aí você, Deus, tá, tchau. Já foi. Então a gente gosta muito de falar e gosta pouco de ouvir. E como a gente se expõe pouco ao Espírito Santo, a gente se torna sem poder. E a gente lê o livro de Atos, a gente lê Filipenses, Efésios, e Paulo repetidamente fala de poder. E esse poder vem do Espírito Santo. Poder para batalhar espiritualmente. Você tem lido a Bíblia? Você tem se alimentado de verdade da palavra de Deus? Mesmo que seja pouco, mas com frequência. Você tem orado por você? Tem orado pela sua família? Você precisa orar por você, pela sua família. Você precisa orar pelas pessoas do seu grupo, pelas pessoas da igreja, pela liderança, pelas pessoas que você quer alcançar, porque o diabo está agarrando elas, está cegando o coração e a mente. E se a gente não orar, as barreiras não vão ser quebradas. Estão entendendo? Então o primeiro compromisso esperado é desenvolver uma vida de devoção. Se você quer ser membro, se você é membro da igreja, você precisa começar por aí. Praticar o simples e o básico da vida espiritual. O segundo compromisso: é esperado que os membros participem regularmente do culto. Aonde que está isso na Bíblia? Hebreus. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo, o dia da volta do Senhor. Não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, ou seja, problema antigo. O rodízio começou lá atrás, 2000 anos de rodízio, para deixar os pastores desesperados. Mas o texto é claro: não deixemos de nos reunir. Por quê? Porque está ali, é assim que a gente se encoraja, é assim que a gente se motiva, é assim que a gente se anima. A pessoa está desanimada, primeira coisa que ela não quer fazer, não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer ir na igreja. Sabe o que vai acontecer? Vai ter cada vez menos vontade. Então é o que eu sempre digo: está sem vontade de ler a Bíblia? Aí que você tem que ler mesmo. Está sem vontade de orar? Aí que você tem que orar mais ainda. Está sem vontade de vir na igreja? Vem se arrastando, mas vem. Tem que ser assim. A frequência semanal, digamos assim, não é uma obrigação, mas deveria ser natural para alguém que segue a Cristo querer adorar a Deus com seus irmãos, querer aprender da sua palavra e querer ter comunhão com os outros. O que não é obrigação é no sentido de que tem que ser nesse horário, nesse lugar, desse jeito. Não é isso, de fato a Bíblia não diz, o dia e o horário e o jeito. Mas a Bíblia diz que nós precisamos nos encontrar. Precisamos nos encontrar, de alguma forma. Porque é natural que alguém que quer seguir a Cristo esteja onde os outros seguidores também estão. Então não faz o menor sentido alguém que quer seguir a Jesus e leva tão pouco a sério a reunião com os irmãos. Eu não entendo. Não entendo. E eu suspeito muito daquelas pessoas que se dizem cristãs
Mas qualquer coisa entra na frente do culto. É muito contraditório. Muito mesmo. Não quero ser legalista. Estou sendo realista com o que o texto está dizendo. A irregularidade é um sinal de pouco compromisso e de prioridades invertidas. Prioridades invertidas. Então é esperado que os membros participem de forma constante. De forma constante. É claro que existem exceções, gente. Tem hora que o turno de trabalho não vai ter jeito. Mas tendo a opção, venha. Tendo a opção de escolher outro trabalho que não te comprometa, escolha. Isso é prioridade. Quando a Bíblia diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus, ela não diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus quando for conveniente. É primeiro lugar? É primeiro lugar. Então são escolhas e são prioridades. Você não vai encontrar nenhum crente maduro e produtivo que não priorize os momentos de culto na sua vida. Você não vai encontrar nenhum crente maduro que vem um, falta dois, vem dois, falta três, vem dois, falta dois. Não existe. Não existe. Por quê? Claramente as prioridades estão erradas. E certamente quem lida assim com os cultos, também não lê a Bíblia e também não ora. Porque se a pessoa lê a Bíblia e se alimenta da palavra, e ora, e deixa o Espírito Santo tratar o seu coração, ela vai ser atraída naturalmente para onde os irmãos estão. Agora, se o Espírito Santo atua pouco na pessoa, não tem nada que atraia para isso. Aí vai ter aniversário, vai ter festa, vai ter jogo, vai ter cansaço, vai ter preguiça. Estou falando coisa que não existe? Estou falando coisa que existe. Então, se algum dia você encontrar um crente maduro, que falta toda hora os cultos, pode ter certeza que é mentira. Ele não é maduro, ele só parece. Você não vai encontrar. Então, um bom alvo para 2020 é justamente priorizar os cultos. Prioriza. Quase como se fosse algo inegociável. Se ficar doente, passar mal, estiver viajando, claro, faz parte. Mas tendo a possibilidade, não falte. Mas eu quero fazer um alvo maior para você. O culto é pouco. Você também precisa ter como meta na sua vida a escola bíblica e o pequeno grupo. Também são lugares de motivar, de aprender a prática do amor, de boas obras e de encorajamento. O culto é muito bom, mas ele é uma parte só. E o ideal é que os membros se comprometam com o todo. Tá bom? A prioridade é o culto. Mas eu percebo que geralmente quem valoriza o culto acaba valorizando as outras coisas também. Uma coisa chama a outra. Então é esperado que os crentes desenvolvam, os membros desenvolvam uma vida de devoção, mas também que participem regularmente do culto. Terceiro compromisso esperado dos membros. Cooperar através do serviço. Cooperar através do serviço. Quero ler de novo o texto que eu li no começo. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Atenção, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Nos 3 domingos eu repeti esse texto mais de uma vez, porque é o texto que mais simboliza a dinâmica da igreja. O Senhor nos traz para o seu corpo pela graça, por meio da fé. Mas cada um precisa agora desempenhar a sua função. E se você não desempenhar a sua função, Deus vai levantar outra pessoa. Não. Se você não desempenhar a sua função, vai ficar um buraco. Se você não fizer a sua parte, é a parte que vai ficar faltando. Porque é o que o texto está dizendo, cada um tem a sua função. Então a gente alcançou um alvo. Se todo mundo colaborasse, servindo, seja lá o que fosse, a gente alcançaria muito mais.
Então, nunca pense que você é desnecessário, ou que alguém vai fazer a sua parte. Não, a sua parte é a sua parte. Ninguém pode fazer a sua parte. A outra pessoa pode fazer a parte dela, mas a sua parte é você que tem que fazer. Então, é esperado que os membros estejam disponíveis para ajudar de acordo com a necessidade e de acordo com a sua capacidade. Guardem essas duas palavras. De acordo com a necessidade e a capacidade. Quando dá para combinar as duas coisas, ótimo. Mas tem hora que vai ter muito mais necessidade do que a capacidade. E alguém vai ter que fazer. Então, mesmo que não seja a sua capacidade, coopere. O ideal é que se mais gente estiver cooperando, a gente vai poder adequar muito mais as capacidades às necessidades. Mas mesmo que não seja a sua capacidade X, se tiver aquela necessidade, disponha-se a ajudar. Esse é o espírito de cooperação esperado dos membros. Ou seja, não é só participar do culto, é participar e se dispor a ajudar. É aqui nesse ponto que a gente precisa falar dos dons espirituais. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso. Dom espiritual. O que é isso? É isso aqui. Dons espirituais são capacidades dadas por Deus a todo cristão com o objetivo de edificar a igreja. Olha como Deus é bom, gente. Ele nos salva pela graça. Ele nos coloca no corpo dele sem que a gente mereça. E Ele ainda nos dá a ferramenta para a gente colaborar. Porque naturalmente a gente pode fazer pouca coisa. Então Deus é tão bom que Ele nos dá tudo. Ele nos dá a salvação, Ele nos dá a igreja e Ele nos dá as ferramentas para a gente colaborar. Então, os dons espirituais são isso. Os dons são capacidades que Deus dá para cada crente. Tem aí alguns exemplos que a Bíblia lista. Por exemplo, serviço tem a ver com todo tipo de trabalho operacional. Arrumação, limpeza, conserto, ajudar alguém, carregar, trazer. Isso é serviço. Todo mundo pode fazer isso. Ensino, misericórdia, contribuição, governo, evangelismo. São capacidades que Deus dá para ajudar a igreja. Um parênteses rápido. Muitas vezes o dom espiritual, ele se alinha com a habilidade natural da pessoa. Muitas vezes não. Às vezes a pessoa é um profissional numa área tal, é um excelente profissional, mas na igreja, a grande alegria dele é outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que ele faz lá fora. Por quê? Porque o dom espiritual é algo que Deus dá para cada um no momento que você diz assim: eu aceito Jesus como meu Salvador. Além da salvação, Deus te dá uma capacidade de você ajudar a igreja. Pode ser que tenha a ver com a sua habilidade, pode ser que não. Tá? São ferramentas que Deus nos dá para a gente trabalhar. Olha só que legal esse texto. Deus concedeu um dom a cada um, pelo menos. E vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Que texto espetacular. A habilidade natural que Deus te deu, você pode usar para ganhar dinheiro quanto você conseguir, não tem problema. O dom espiritual é para você usar para a edificação da igreja. Deixa eu voltar rapidamente aqui. Serviço, ensino, misericórdia, contribuição, governo, evangelismo. Tem outros. Mas olhando de imediato para essa lista, o que você se identifica? Com que tipo de coisa aqui que o seu coração se aquece de alegria? Não sei ainda. Não, eu sei, é a área tal. Se você já sabe, ótimo. Se você não sabe, eu vou te dar uma sugestão de ouro. A solução chama-se Test Drive. Sabe o que é isso? Se ofereça para o que precisar. E vai testando. Uma hora vai ficar claro para você e para os outros que o seu dom é naquela área. Eu lembro de uma situação de um grupo de discipulado em que uma das pessoas achava que ele tinha o dom de ensino. Então ele foi escalado para dar o estudo aquele dia.
E aí ele deu o estudo e no final ele perguntou assim: gente, eu acho que eu tenho dom de ensino, o que vocês acham? O grupo inteiro falou: não, você não tem o dom de ensino. Foi testando para descobrir. Por exemplo, música não é dom. Música é habilidade, você tem que estudar, suar para aprender. O dom é um serviço, porque você tem que ter uma disposição de servir a igreja, não de fazer o que você quer. E outras coisas mais. Então, é importante você pensar sobre isso. Porque é esperado que os membros da igreja colaborem. Tem muita coisa para ser feita. Você faz parte disso. Você não precisa resolver agora o que é que você vai fazer. Mas você precisa se dispor a começar em algum lugar. E você vai se surpreender com o que você pode fazer. E como você pode abençoar tanta gente. Tudo bem? Muito bem, vamos lá. Quarto compromisso. Contribuir com fidelidade. Então você anda com Deus. Você participa do culto. Você dá um passo a mais de trabalhar e de servir em alguma área. Naturalmente vem o quarto ponto. Contribuir com fidelidade. E aqui eu estou falando de recursos mesmo. Tá? De bens materiais. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Está vendo como é bom a gente ler a Bíblia? Se mais gente lesse mais, a gente entenderia melhor as coisas. Ninguém dê por pesar ou por obrigação, mas aquele que semeia pouco, colhe pouco. Cada um dê conforme determinou em seu coração. O dízimo é uma boa referência. O dízimo é uma boa referência, mas eu não acho que ele é uma obrigação do Novo Testamento. Para mim, o princípio é esse aqui. Cada um dê conforme determinou o seu coração. Pode ser que no seu coração você determinou dar muito mais do que o dízimo. Amém, vai em frente. De qualquer forma, é esperado que os membros contribuam financeiramente. A obra do reino é mantida e ela é expandida com os nossos recursos. Tudo que você tem é Deus que te deu. Ele te deu para você sobreviver, para você se alegrar e para você investir no reino. Então, como dizia um amigo meu, pastor amigo meu, precisava também terminar algumas coisas na igreja deles, falava assim: gente, todo o dinheiro que a gente precisa já está aqui no bolso de vocês. Talvez ele não apareceu inteiro ainda, mas já está aqui. Né? O professor sempre dizia: todo recurso ele tem a mesma origem e o mesmo destino. A origem é o Senhor e o destino é o reino. O único problema é que ele passa pelo nosso bolso primeiro. E aí às vezes a gente desvia. Mas o esperado dos membros, então, é que a gente contribua financeiramente com fidelidade. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Ah, mas eu não tenho plantação? Gente, é figura de linguagem, tá? Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E o resultado? E os seus celeiros ficarão plenamente cheios. E os seus barris transbordarão de vinho. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. É o que a Bíblia diz. O reino de Deus, ele é mantido e expandido com os nossos recursos. Então é esperado que todos os membros colaborem financeiramente, conforme determinou no seu coração. Não é a igreja que tem que dizer quanto e quando. É você com Deus, baseado no que Deus tem te dado. Deus tem te abençoado muito? Muito, muito? Legal, faz sentido você contribuir pouco? Deus tem te dado pouco? Contribua proporcionalmente, mas contribua com fidelidade.
Eu sei que essa é uma área delicada muitas vezes, né? Porque infelizmente existem muitos problemas. E geralmente os problemas ocorrem quando quem recebe se torna ganancioso ou administra sem sabedoria. Infelizmente é uma verdade. Tem muita gente que se aproveita da boa fé das pessoas. Também tem muita gente que, em nome de Deus, usa mal os recursos do povo de Deus. Isso é um problema. É uma realidade. Nós não queremos errar dessa maneira. Não queremos ser nem gananciosos, nem queremos usar sem sabedoria. Mas o outro problema também é quando a pessoa que contribui também é gananciosa. E também está pensando só no que ela pode receber. Tipo, Deus, eu estou dando 10, preciso receber no mínimo 80 de volta. Acontece? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem é mais ganancioso? Quem vende a bênção ou quem quer comprar? Os dois. Quem vende a bênção e quem quer comprar estão no mesmo lado errado do pecado. Nós não queremos errar dessa forma na igreja. Não queremos ser gananciosos e também queremos administrar com sabedoria. Então é esperado que você que é membro contribua financeiramente. E da parte de quem administra, é esperado transparência e prestação de contas. Então, como membro, você tem todo o direito de perguntar qualquer coisa sobre os gastos da igreja. Você tem liberdade e direito de perguntar isso. Muito bem. Esse é o nosso quarto compromisso, contribuir com fidelidade. Por último, compromisso de cuidar e ser cuidado. E aqui a gente entra num ponto um pouco mais delicado. Todo membro, ele é responsável, corresponsável pelo que acontece na vida do seu irmão. Olha o que Coríntios diz. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Por quê? Porque nós estamos ligados. Se a alegria do seu irmão não te alegra, você está com um problema sério de conexão. E se a dor do seu irmão não dói em você, o problema está lá também. Porque o texto está dizendo que o ideal é esse. Quando um membro sofre, os outros sofrem. E quando um se alegra, o outro também se alegra. Porque nós somos responsáveis, estamos ligados. Aquele exemplo que eu dei no primeiro dia. Você não vai encontrar um irmão aqui da igreja indo para o hospital e falar assim, o que você está fazendo? Não, estou indo levar o meu pâncreas no médico. Não vai. Você leva o corpo inteiro. É você que está doente. Então não é o irmão tal que está com problema. Todo mundo está sofrendo junto. Às vezes a gente nem percebe isso. Mas existem, aliás, muitas igrejas doentes. Existem muitas igrejas adoecidas. Por quê? Porque pessoas da igreja estão doentes espiritualmente. E ninguém está sentindo essa dor, ninguém está cuidando, ninguém está tratando. Então, assim como quando a gente tem um problema físico, a gente cuida, na igreja é assim também. Um precisa cuidar da vida do outro. No sentido bom da palavra, tá? Como que a gente faz isso? Como que a gente cuida e como que a gente é cuidado? De 3 formas. Primeiro, você precisa cuidar da sua conduta pessoal. Do testemunho que você dá com a sua vida. Você creu em Jesus como Salvador e como Senhor da sua vida. Isso quer dizer que é Ele que diz como a gente deve se comportar. A gente não pode crer em Cristo e viver do jeito que a gente quiser. E se você quer ser membro da igreja, é preciso entender que a sua conduta importa. Como membros de um corpo, a gente não pode viver de qualquer jeito. Não podemos viver de qualquer jeito. É esperado que os membros tenham um comportamento compatível com a fé cristã. Isso faz parte do cuidado. Porque nós não queremos que a nossa igreja seja uma igreja adoecida.
E como é que a igreja se torna adoecida? Quando o pecado entra e ninguém faz nada. Então a infecção vem, o vírus vem e ninguém faz nada. O que acontece? Fica doente. Então, quando a gente não cuida da nossa conduta pessoal, ou quando ninguém se importa com o que o outro está fazendo, a gente está abrindo a porta para o problema. Deixa eu explicar uma coisa. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, claro. Mas é um lugar para aqueles que querem vencer o pecado na sua vida. Vou repetir. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, nem para pessoas perfeitas. Mas a igreja é um lugar para aquelas pessoas que querem lutar contra o pecado. É para isso que a igreja existe. Não é para aquela pessoa que tanto faz, se está certo, se está errado. Não. A igreja não é para quem quer viver do jeito que quiser. Para isso já existe o mundo. A igreja é o lugar para quem quer lutar contra o pecado, que vai ser a nossa realidade até o último dia de vida. Uns mais, outros menos. Um com um tipo de pecado, outro com outro tipo. Mas a igreja é o lugar onde todos querem andar na santificação, lutar para a santificação. Então, por isso que é esperado que os membros tenham um comportamento compatível com a fé cristã em sua vida pessoal, com sua vida profissional e na sua vida social. Ah, vão se intrometer na minha vida? Se estiver fazendo a coisa errada? Sim. Vão ficar me chamando a atenção? Se estiver fazendo coisa errada? Sim. Por quê? Porque nós não queremos um corpo doente. Não vai ser bom para ninguém. Tudo bem? A igreja sempre vai acolher aqueles que querem mudanças sinceras na sua vida. Mas a igreja vai resistir, claramente, os que são rebeldes contra Deus e que vão fazer mal para o rebanho. A gente vai aceitar todos aqueles que querem caminhar junto na direção da santidade. Mas podem ter certeza, nós vamos resistir quem não quer viver assim. E como pastor eu preciso fazer isso. E a liderança também. Porque o pastor serve para proteger o rebanho de coisas ruins. Deixa eu dar um exemplo de como isso acontece na Bíblia. E eu vou ler um texto agora muito forte. Queria que você prestasse bastante atenção, tá? 1 Coríntios capítulo 5, que fala desses pecados públicos, onde não tem arrependimento. Por isso que eu falei, a conduta compatível na vida pessoal, na vida profissional, na vida social. Aquilo que é aqui e aquilo que é lá fora. Porque lá fora a pessoa está levando o nome de Jesus. O nome que a gente cantou, o nome tão maravilhoso. E ela não pode viver de qualquer jeito e desonrar o nome de Jesus sem que alguém faça alguma coisa. Então, o texto que eu vou ler para vocês mostra como é que a igreja lida com quem não leva a sério a sua conduta pessoal. Tá? Presta atenção nesse texto. Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio. Imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Está falando da igreja de Coríntios, dos Coríntios. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta da igreja. Todo mundo sabia disso. Todo mundo comentava. A cidade inteira sabia. Ah, mas é crente? É, daquela igreja lá. Aí Paulo continua. Como podem se orgulhar disso? Vocês deveriam lamentar-se e excluir da sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Convoquem uma reunião, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo. É coisa séria ou não é? Nós estamos brincando aqui? Não estamos brincando. O meu pecado atrapalha vocês. O pecado de vocês atrapalha a minha vida, atrapalha de todo mundo. A gente vai pecar, mas a igreja é o lugar para aqueles que querem lutar contra o pecado, não para aqueles que não estão nem aí. O que esse texto está dizendo para a gente é que existe um limite.
E o limite é o limite do testemunho. Então, existe espaço na igreja para tirar da comunhão aqueles que não querem andar da forma certa. Então, assim como tem o caminho de entrada, também tem o caminho de saída. Por isso que eu estou gastando 3 semanas falando sobre compromisso. Você não é obrigado a assumir nenhum compromisso. Mas se você quiser assumir, saiba exatamente o que você está assumindo. Tem muitas bênçãos, mas existem também pontos de atenção. Muito bem. Cuidar e ser cuidado. É esperado que os membros se envolvam nisso. Isso significa cuidar da sua conduta pessoal e envolve também preservar a unidade. Preservar a unidade. Cuidar da igreja significa colaborar para que haja unidade. Como que a gente faz isso? De várias formas. O Novo Testamento tem alguns exemplos. Não falem mal uns dos outros. Não mintam uns aos outros. Considerem os outros mais importantes do que a si mesmo. E procurem ter sempre o mesmo pensamento. Isso quer dizer que em muitos momentos alguém vai ter que ceder. Porque nem sempre a gente vai pensar igual. Mas em algum momento, para poder ter unidade, alguém vai ter que ceder, sem achar ruim. Tem um texto de Provérbios que diz assim, que Deus odeia 6 coisas, mas a 7ª ele abomina. Adivinha qual é a 7ª? Várias coisas que Deus odeia. Mas o que ele abomina é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Aquela língua maldita que semeia discórdia, Deus abomina. Eita. Que sério, né? Então, gente, a igreja é a noiva de Cristo. A igreja não é o clube. A igreja é a noiva de Cristo, que precisa ser santa, séria, responsável e pura. Então a gente precisa cuidar um do outro, preservando a unidade. Isso tem a ver com os irmãos, evitar a discórdia, e tem a ver também com relação à atitude de cada um em relação à liderança. E a liderança não é uma pessoa só na igreja, a liderança é sempre plural. Então aqui nós temos uma diretoria, nós temos também os líderes dos pequenos grupos, esses são os líderes da igreja. E como é que a gente cuida da igreja? Sendo submisso. Da onde que eu estou tirando isso? De Hebreus. Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Deem-lhes motivos para trabalhar com alegria e não com tristeza. Pois isso certamente não beneficiaria vocês. É fácil de entender também esse texto. Você cuida da igreja não sendo rebelde contra a liderança. A liderança fala uma coisa, acha bem melhor de outro jeito. Se fosse eu, faria bem diferente. Isso não te beneficia. É o que o texto está dizendo. É claro que aqui é uma moeda de 2 faces, porque os líderes vão prestar contas também daquilo que eles fazem. Então, estar numa função de responsabilidade é algo seríssimo. No meu caso, eu vou prestar contas de cada um de vocês. Ao mesmo tempo que cada um vai prestar contas da forma como agiu e reagiu a liderança. Em qualquer situação, em qualquer outra igreja que você estiver, isso continua valendo. No pequeno grupo, em qualquer situação. Atitude de submissão só traz benefício. Tudo bem? Amém. Por último, cuidar também tem a ver com participar das decisões. A igreja tem uma liderança, mas todos participam da decisão. Tá? Então é esperado que os membros, eles participem das decisões da igreja. Tem um texto tão bonito de Efésios que diz que Deus age por meio de todos. Então não existe aqui na igreja categoria A, B e C de crente. Que uns são tratados diferentes porque são mais especiais. Não. Diante de Deus nós somos todos iguais. Existem aqueles que levam Deus mais a sério e que se comprometem mais. Mas não é o tipo do lugar onde manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não. Igreja não é assim. Igreja, cada um que faz parte do corpo de Cristo
precisa também participar das decisões. E faz parte do papel dos membros tomarem as decisões em conjunto. Então é por isso que a gente se reúne a cada 3 meses, e a gente vota algumas coisas, a gente decide como vai ser gasto o dinheiro, a gente decide o que vai acontecer, porque faz parte do processo da igreja os membros decidirem as coisas que precisam ser decididas. Isso nos lembra que todos são igualmente importantes e igualmente responsáveis. Então, tanto você é responsável para participar, como para ajudar a decidir. Muito bem. Deixa eu repetir aqui os 5 compromissos esperados. Primeiro, se você quer ser membro da igreja, se você já é membro da igreja, eu quero te lembrar. É esperado que você desenvolva uma vida de devoção. É esperado que você participe regularmente dos cultos. É esperado que você coopere através do serviço. É esperado que você contribua com fidelidade, com regularidade. É esperado que você cuide e se deixe cuidar. Esse é o nosso compromisso. Começa com uma decisão sua. Começa com um testemunho público da sua fé em Jesus. Com a sua decisão de se unir a um grupo. E agora você tem consciência do que é esperado de cada membro. Então o nosso desafio nessas semanas, e hoje especificamente, é para que cada um reflita sobre a sua vida. O que é que você quer? É você que tem que dizer. Você quer fazer isso? Vai ser muito difícil desenvolver uma vida de devoção? Se vai ser muito difícil, se você não quer fazer isso, não seja membro da igreja. É muito difícil participar regularmente dos cultos. Se você não quer ter um compromisso de frequentar, a igreja não é para você. Você pode arranjar outras coisas que você pode de vez em quando. Porque a igreja é para vir sempre. Você quer colaborar? Quer contribuir? Ótimo, a igreja é para isso. Quer cuidar? Quer ser cuidado? Ótimo, é isso que é esperado dos membros. Então, eu acho que o melhor caminho é a gente ser claro no que a gente espera e no que a gente deseja. A gente evita bastante mal entendido. Então, o meu objetivo nessas 3 semanas, que não foram fáceis para mim, tocar em alguns assuntos, mas é deixar bem claro para cada um de nós, o que é que você quer? Se você quer ter um compromisso com Cristo de verdade, que envolve salvação, ótimo, isso envolve também um compromisso com a igreja. Essa igreja é uma das possibilidades para você. E se você quer ser membro da igreja, esse é o compromisso esperado. E é isso que nós vamos acompanhar no dia a dia da igreja. Então, se você quer ser membro, se você é membro, e se você quer continuar como membro, você precisa nos dizer o que você vai querer. Então, tem as fichas lá, e você precisa preencher. Aliás, preciso buscar mais ficha. Você precisa preencher e dizer se você vai continuar como membro. É só essa semana. Nós já estamos há 1 mês fazendo isso. Quem não se recadastrar, não vai continuar como membro da igreja. Tá? Nós já estamos falando nisso nos pequenos grupos. Nós precisamos ajustar isso na nossa vida como igreja. Se você quer ser membro, ótimo. Você concorda com isso? É isso que você quer para a sua vida? Amém. Que bom, vai ser muito bem-vindo. Então você também preenche a ficha e coloca lá. Eu quero me tornar membro e eu vou entrar em contato com você diretamente. Eu ainda não me batizei, mas eu quero seguir isso daqui para a minha vida. Ótimo, coloca lá também. E em janeiro, fevereiro, nós vamos ter preparação para o batismo. Mas pelo menos o caminho já está demonstrado e todos vão ser bem-vindos. Mas com bastante consciência e bastante disposição. Amém? Meus queridos, nós temos uma igreja muito abençoada. Eu não estou bravo. Fiquem tranquilos. É que o assunto é sério, né? Imagina a gente chegar diante de Deus e prestar conta de tudo que a gente faz. A gente não pode levar de qualquer jeito. Mas nós temos uma igreja abençoada. De muita gente comprometida. De muita gente que participa sempre dos cultos.
de gente que coopera, impressionante. Como tem gente bem disposta nessa igreja. E como também tem gente que ainda não faz nada. Como tem gente que contribui. Como tem gente que é generosa. Amém, graças a Deus nós temos uma igreja que está caminhando na direção de ser bastante saudável e produtiva. Cada um de nós faz parte disso. E vamos caminhar juntos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém?